Bom, hoje não vamos ter aquele oi super animado tradicional como sempre. É só hoje, tá? Só hoje, tá? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, com um assunto bem sério, que é sobre o coronavírus. É isso aí. Como a gente já tinha falado no Instagram, quem ainda não segue a gente, vai lá seguir. A gente abriu uma caixa de perguntas lá e sugeriu a vocês que perguntassem do que vocês têm dúvidas sobre o coronavírus. Isso. Nós não somos nada aqui, né, amor? A gente só tá aqui passando a informação para você, então a gente vai trazer a minha irmã. Fala um oi, irmã. Oi! Então a gente trouxe a minha irmã aqui para tirar algumas dúvidas de vocês, responder as perguntas que vocês deixaram lá no nosso Instagram. Porque, quem não sabe, a minha irmã é médica. Então se apresenta aí um pouquinho, irmã. Oi, pessoal. Meu nome é Patrícia, sou médica, sou residente de medicina de emergência e eu vim aqui para falar um pouco sobre o que está acontecendo, o que a gente está sabendo até então, porque toda a população ainda está em dúvida. A gente também está aprendendo a lidar com isso na mesma velocidade com que isso vem ocorrendo. A gente está tendo alguns casos já aqui em São Paulo, atendi alguns casos também no hospital, e aí eu vim falar um pouquinho aqui da minha experiência, de como que está nosso dia a dia, e tentar tirar um pouco das dúvidas que estão surgindo por enquanto. Então, acho que primeiro a gente pode dar uma introduzida no assunto, falar um pouco sobre o que é a pandemia, porque há muito tempo não se ouvia falar sobre essa palavra, né? Então, vamos introduzir um pouquinho aí, irmã. A pandemia é quando uma certa doença nova, de origem infecciosa, que a gente ainda não tem, vamos dizer, uma imunidade criada, começa a se espalhar. E ela se espalha de uma tal velocidade que atinge um grande número da população mundial, se espalha entre os continentes, que é o que está acontecendo agora. Foi uma doença que começou endêmica na China e começou a se alastrar muito rápido. A gente viu agora que os mais acometidos estão... mais acometida a Itália, e está se espalhando por todo o mundo. Acho que a última pandemia que a gente teve foi em 2009, né? Foi, então, a última pandemia que a gente teve foi da H1N1, que foi o vírus influenza, que dava sintomas gripais também, que são sintomas respiratórios. E dessa última vez que aconteceu, quem teve essa questão do isolamento, porém não foi tão intensa como está acontecendo agora. Então, isso está causando bastante ansiedade, bastante insegurança, porque a gente não está sabendo ainda lidar com tudo isso. Eu acho que nesse período do desconhecido, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter calma, não entrar em pânico. Agora, eu sei que é difícil, a gente está num momento de crise, mas a primeira coisa que a gente tem é ter os pés no chão e consciência do que a gente tem que fazer agora para minimizar os estragos que já estão acontecendo. O que a gente está sabendo desse vírus novo que está se alastrando? Ele é um vírus da família do coronavírus, o maior quadro clínico dele é um desconforto respiratório, que são os casos graves. Os casos mais simples vão gerar um resfriado, uma gripe, sintomas gripais comuns, mas em casos mais graves podem levar a insuficiência respiratória, necessitando de uma intervenção mais intensiva e leito de UTI. Tá, vamos em parte, então, por parte. Primeira coisa, esse vírus, a gente ainda não sabe ao certo qual é o grau de infectividade dele. O que seria isso? Uma pessoa conseguiria passar para quantas pessoas saudáveis? O que a gente tem até agora são os dados da China. Lá na China, a gente estimou que uma pessoa conseguiria transmitir para 2 a 4 pessoas. É uma taxa alta, tá? E por isso, esse grau de disseminação. Outra coisa que a gente precisa saber é o grau de letalidade do vírus, tá? Apesar de ser um vírus que mata pouco, ele infecta muito. Então, o valor relativo de óbito vai ser grande. E o maior número de óbito vai ser dentro da população de risco. Então, você que é jovem, que não tem comorbidade, que não tem nenhuma doença que precise usar medicamento de uso contínuo, provavelmente você vai ter um resfriado. Você vai ter sintomas gripais e você vai melhorar.
É bom falar que provavelmente, né? Porque tem jovem aí fazendo, tipo, indo em multidão, ficando em bar, essas coisas assim, e na verdade não sabe muito bem o que pode causar em cada pessoa, né? Porque o vírus pode se manifestar de formas diferentes em cada pessoa, né? Exato. Tem essa questão, a gente ainda está descobrindo como que esse vírus está se comportando, a gente ainda não sabe quais são as sequelas, quais são os problemas que ele pode trazer no futuro, tá? Mas a gente tem que pensar naquela parcela que não é imunocomprometida. Quem são? Idosos, pacientes com doenças autoimunes, pacientes que precisam de tomar medicações que abaixam a imunidade, pacientes que já têm outras comorbidades, como HIV, diabetes, pressão alta. Todos esses são mais suscetíveis, todos esses podem ter sintomas mais graves e que necessitem de intervenções mais agressivas. E também os idosos. Os idosos são a maior preocupação, visto o estrago que esse vírus vem fazendo na população italiana. Por isso que a gente está falando do achatamento da curva. O que é o achatamento da curva? O que a gente tem de fatos? Esse vírus se espalha muito e muito rápido. É isso que a gente sabe. A gente sabe que ele consegue ser transmitido de uma pessoa para outra de maneira muito rápida e de maneira muito eficaz. Como assim? Se você tiver contato com uma pessoa contaminada, provavelmente você vai ter esse vírus. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa tentar diminuir essa disseminação, diminuir o número de casos novos, diminuir a quantidade de pessoas saudáveis que peguem essa doença. Vamos pensar, se uma pessoa saudável entrar em contato com uma pessoa doente, a chance dela pegar essa doença é alta. Não sabemos quanto, mas a gente sabe que é alta a chance de ela pegar essa doença. Ela pegando essa doença, ela vai passar de 2 a 4 pessoas. Essas 2 a 4 pessoas vão passar para mais 2 a 4 pessoas. Isso daí é matemática, é muito. É muita gente que vai se contaminar e vai chegar nessa população de risco. Então, o que a gente precisa? A gente precisa achatar a curva. Vamos pensar que o número de infectados vai aumentar em PG. Aqui está a capacidade que o sistema de saúde tem para atender os doentes. Se o número de infectados ultrapassar, o desastre vai ser instalado. Então, o que a gente tem que fazer? Diminuir a curva, achatar a curva, para que a gente consiga com que o número de pessoas contaminadas consigam ter o atendimento de saúde necessário que a gente consegue ter disponível. A gente tem que ter consciência do que a gente tem que achatar a curva. Como a gente tem que fazer isso? O isolamento social. Essa é a maneira mais eficaz. Além do isolamento social, é muito importante, é de fundamental importância ter a higiene de mão. A higiene da mão, a higiene da superfície que a gente está tocando, não dividir copos, garfos, toalhas, nada, muito menos máscara, com uma pessoa que poderia estar contaminada. Então, vamos lá, as precauções. Por exemplo, para ir no supermercado, você não precisa usar luvas, mas quando você chegar em casa, você vai lavar sua mão, você vai lavar com água e sabão, você vai passar álcool em gel. Enquanto você estiver fora de casa, você não vai manipular seu rosto com a sua mão que teoricamente está contaminada. Cheguei em casa, o que eu vou fazer? Eu tiro a roupa, tiro o tênis, principalmente, tiro a roupa que teoricamente está contaminada, deixo num cantinho, lavo separado, vou lavar com água e sabão. Água e sabão é o que vai matar o vírus. Eu vou guardar as compras que eu fiz no mercado, vou higienizar as embalagens, passo álcool em volta das embalagens e tudo mais. E ficar em casa o máximo possível. Ah, mas eu vou ficar em casa e tem uma pessoa que mora comigo que está com sinais gripais. Tudo bem, não tem problema. Você vai manter só uma distância de 2 metros, você não vai dividir copo, não vai dividir toalha. Aparentemente, uma toalha úmida, por exemplo, já é capaz de disseminar o vírus. Então, toalha de rosto, cada uma vai ter a sua. Copo, garfo, essas coisas, cada um vai ter o seu. Manter 2 metros de distância já é o ideal.
na hora de espirrar, tossir, qualquer outra coisa, né, evitar usar a mão, porque a mão a gente não percebe, inconscientemente a gente está mexendo no nosso rosto. Então, o que eles falam? Apoiar espirrar no cotovelo, no tossir e assim por diante. Depois que tossir, higienizar a mão mesmo assim e evitar, lógico, tossir na cara do coleguinha saudável. Essas medidas já demonstraram que são eficazes para esse achatamento da curva. Então, a gente não precisa sair na rua e sair comprando N95. Não é isso que a gente precisa agora. A gente precisa que a gente tenha esses cuidados simples, mas ao mesmo tempo complexos. Eles são simples, mas é que para a gente colocar no nosso dia a dia, ter a consciência de fazer isso a todo minuto, que é um pouco mais complicado, tá bom? Só posso comentar um negócio rapidinho? É que você falou da máscara N95, só para esclarecer para as pessoas, é que existem vários tipos de máscara, né? N95 é a que estão divulgando por aí, que é mais eficaz para você não contrair, né, o coronavírus. A N95 é a que o pessoal está comprando de monte aí e está acabando faltando no... lá. Então você tem uma aí, né? Essa daqui é a PFF2, que é a mesma da N95, tá? É aquelas máscaras bico de pato, que tem algumas que tem filtro. O nome. O filtro, isso. Essa daqui é a máscara N95. Ela não teria problema de ser usada no dia a dia, enfim. A questão ela tem um limite. Ela não é fabricada numa quantidade para ser utilizada por toda a população, tá? Essas máscaras... Até porque não precisa, né? Até porque não precisa, exato. Essas máscaras, elas são máscaras que a gente está deixando o profissional da saúde usar, e não é o tempo todo. O profissional da saúde que vai usar esse daqui são os profissionais que vão ter contato com aerosol ou alguma medida invasiva da via aérea. Por exemplo, chegou um paciente com suspeita de Covid-19, em franca insuficiência respiratória, a gente vai precisar entubar o paciente. Isso a gente vai usar, entendeu? Agora, o que acontece se todo mundo usar esse daqui, vai faltar para quem estiver lá na linha de frente precisando usar para cuidar do paciente que está em estado grave, entendeu? Então, acho que agora já deu para ter um panorama geral aí do que é o Covid, da situação nossa nacional, o que está acontecendo aqui, principalmente aqui em São Paulo, né? Que a gente tem mais uma noção do que a gente vive aqui. E acho que agora a gente já pode ir para as perguntas, né? Que acho que é o que interessa bastante também, porque a pergunta de algumas pessoas pode ser de várias, né? Uhum. Vamos lá? Vamos. Aqui a gente tem algumas e... Algumas já foram até respondidas por você, mas a gente vai fazer aqui. Enfim. Não está numa ordem assim muito certa, vamos na ordem que tiver aqui mesmo. Vamos lá, então. Nossa primeira pergunta é sobre Covid em animais domésticos. Bom, a gente ainda não tem muita ideia do comportamento do vírus, né? É sabido que o começo do ciclo dele foi em mamíferos, mas a gente não sabe até que ponto eles adoecem e transmitem a doença. Aparentemente, eles são transmissores assintomáticos do vírus mesmo. A gente também, né, deu uma pesquisadinha antes de vir aqui falar com vocês, para a gente não falar besteira. E a gente pesquisou um pouco sobre animais também, porque temos 3 cachorros e a gente tem um convívio muito próximo de, assim, deles ficarem dentro de casa mesmo. Então, o que a gente está fazendo é simples, não estamos saindo com eles na rua, mas se você tem um bichinho que não faz as necessidades deles em casa e precisa sair com eles, que eu sei que tem casos desse tipo, o melhor jeito de você fazer isso é sai com ele, fica longe das pessoas, né, um mínimo de 2 metros, e quando você voltar para casa, higieniza bem a patinha deles, evita contato muito próximo, de beijar, abraçar, e de também a gente leu que é aconselhado que eles não durmam na mesma cama que você. Então, faça uma higiene direitinho e tudo certo. Isso aí. E quando voltar para casa também, o próprio humano tem que tomar as medidas, né? Não lavar a mão, tirar o sapato, né? Tudo aquilo que a gente já tinha falado. Isso, exatamente. Beleza. E a próxima pergunta é alguma coisa que a Patrícia já tinha até falado, né? Então, é como se proteger para ir aos supermercados?
Basicamente aquilo, não tem muito segredo. Pode usar máscara cirúrgica, N95 exclusivo para profissionais de saúde. Lavem bem as mãos. Quando chegar em casa, tira o sapato. Seria melhor se tirasse também a roupa que estava lá fora. Lavar a mão de novo. Nem esquecer de lavar o pulso, tá? Limpar bem as embalagens antes de guardar. E todas aquelas medidas que a gente já tinha conversado. Tá. Frutas e legumes, a gente aconselha até você lavar com água e sabão mesmo, nem precisa ser álcool em gel. Água e sabão já são o suficiente para matar o vírus. A água e o sabão já é o suficiente, é mais do que o suficiente, tá? O álcool em gel a gente deixa só para condições mais extremas, que quando a gente está na rua, a gente não tem uma pia, não tem um sabão, a todo tempo você deixa o álcool em gel para ir usando, mas água e sabão é o que você precisa para higienizar mesmo. Tá. Próxima pergunta. A gente recebeu uma outra pergunta falando assim, ó. Em climas como no Manaus, o vírus não se desenvolve? Isso, de novo, é difícil da gente prever o comportamento viral. Mas, assim, o que um vírus precisa é de um organismo de células para se desenvolver, tá? Essa questão do clima, do ambiente, eu acho que tem mais relação com as relações interpessoais de não ficar no mesmo lugar, em aglomerados, em ambientes pouco arejados, do que da própria replicação viral, né? Então, eu acho que isso é mais do comportamento humano do que do vírus. Não tem a ver, assim, o clima do local com o desenvolvimento viral. Isso não tem muita correlação direta. Ou seja, quando o clima é mais quente e tal, então as pessoas tendem a ficar em lugares mais abertos, mais ventilados, menos aglomeração, mas isso tudo, como ela falou, já é indiretamente, né? Não tem a ver com o clima do lugar, né? Com a propagação do vírus em si, né? Vamos lá, próxima. Já existe alguma combinação de medicamentos eficazes para, ou seja, curar ou evitar de pegar o coronavírus? Não existe nenhuma combinação de medicação por si só comprovada ainda. Estão havendo estudos de eficácia de algumas drogas, de vacina, desenvolvimento de vacina, mas não tem nada confirmado. A hidroxicloroquina não deve ser comprado nas farmácias, mesmo porque é uma medicação de uso contínuo. Muitas pessoas com doença autoimune precisam dessa medicação e já está tendo falta em algumas farmácias daqui do Brasil. Então, não compre medicações, não adianta. A gente não sabe ainda qual vai ser a terapêutica para esse vírus. Então, tudo que está saindo agora na mídia é meramente estudos que estão sendo desenvolvidos. Então, não é para tomar nenhum tipo de conduta agora. Se for para tomar alguma medicação, o Ministério da Saúde vai se pronunciar, a OMS vai se pronunciar, mas não saiam comprando medicações. Gente, de novo, tem que ter um senso coletivo, tem muita gente que precisa dessa medicação. Então, a gente não pode sair comprando porque está faltando para essas pessoas. Então, não tem nenhuma evidência ainda de que combinação de medicação por si só tem alguma eficácia. Só para situar as pessoas, porque o Trump veio na mídia e falou sobre o medicamento. E por causa desse pronunciamento dele, muitas pessoas saíram correndo para comprar esse medicamento nas farmácias. Só que tem pessoas que têm certas doenças que precisam desse remédio e acabaram esses remédios na farmácia. Então, o que a gente quer falar aqui para vocês que compraram esse remédio, devolva o remédio na farmácia, tá bom? Troca por crédito, troca por band-aid, desodorante e um sabonete. Próxima pergunta. Quais são os sintomas que a pessoa que tem coronavírus pode apresentar? Bom, sintomas são mais sintomas de via aérea superior, que é aquilo que a gente já sabe, né? Coriza, tosse, espirros, desconforto na garganta, febre, tudo isso são sinais, assim, de uma síndrome gripal mesmo. Sintomas de vias aéreas mais baixas, que são os mais perigosos, incluem uma falta de ar, quando a gente começa a ficar com desconforto respiratório. Isso daí já é um sinal de complicação da doença, de que é uma doença que vai ter um curso um pouco mais grave.
Então, a próxima pergunta é: quem precisa usar máscaras? Tá. A máscara cirúrgica, ela é indicada para quem está contaminado com o vírus e para evitar que ela passe para outra pessoa. Então, perguntaram assim, ó, se o índice de mortalidade é baixo, de 2 a 3%, por que estão se preocupando tanto? Porque, apesar do índice de mortalidade ser baixo, o índice de transmissibilidade é alto. 2% de 100 pessoas é baixo. 2% da população mundial é bastante, em números relativos é bastante. Então, é uma doença que a gente não pode encarar só como uma gripezinha, porque muita gente vai morrer e muita gente ainda pode morrer. Então, o problema não é a taxa da mortalidade por si só do vírus, mas a capacidade dela de se disseminar e matar um número relativo, um número absoluto maior de pessoas. Uhum. Bom, a próxima pergunta é se os jovens estão fora de perigo. Não estão fora de perigo. Até então, o que a gente viu é que o quadro clínico de um paciente jovem tende a ser mais brando. Mas, de novo, a gente não sabe como que é o curso desse vírus, o ciclo desse vírus. A gente não sabe ainda. Então, assim, aparentemente, nos jovens vai ser uma doença mais branda. Mas, de novo, o jovem é o que vai transmitir para o idoso, é o que vai transmitir para o imunocomprometido. Então, assim, mais do que nunca, de novo reforçando, pensar na coletividade. Você não vai pensar só em você. Eu sou jovem, não vou ter nada demais, vou ter uma gripezinha. Mas você vai passar para outras pessoas, entendeu? Então, é mais pensando por esse lado. E também você não está fora de risco. Você que é jovem, que não tem nenhum problema de saúde, que acha que vai sair dessa ileso, a gente não sabe como que vai ser o comportamento desse vírus a longo prazo. Não é uma regra, né? Não. Bom, a gente pode fazer exercício físico ao ar livre? Olha, não é recomendado, tá? O ideal é fazer exercício com o que der para improvisar em casa. Eu estava vendo que teve vários aplicativos que liberaram aulas, tá tendo várias lives nas redes sociais, então, assim, evite sair de casa. Eu sei que e a gente não deve parar de se exercitar nesse período, mesmo porque é isso que vai ajudar na saúde, na imunidade, no bem-estar da pessoa. Mas, assim, não sai para fazer uma corrida, faz alguma coisa dentro de casa. Uma pergunta que mandaram aqui pra gente acho que a pessoa quis dizer como é que é essa história da pessoa que está com coronavírus morrer por falta de ar. Acho que foi isso que ela... Foi mais ou menos isso que perguntaram. A pessoa que está na população de risco e pode desenvolver o quadro grave da doença, ela começa a ter tosse, começa a ter sintomas de desconforto respiratório, ela sente que o ar não está entrando. Quando ela chega para a gente no pronto-socorro, na sala de emergência, a gente vê que a saturação de oxigênio da pessoa está baixa, ela está com uma frequência respiratória alta e ela está usando musculatura acessória. O que isso quer dizer? Em termos médicos, quer dizer que a pessoa está se esforçando para respirar, mas ela não está conseguindo oxigenar o sangue devidamente. Então, é essa sensação de falta de ar. Uma saturação de oxigênio baixa, uma frequência respiratória alta, o uso de musculatura acessória, ela pode já vir a configurar a síndrome de desconforto respiratório agudo. A pessoa que chega nesse ponto, ela tem grandes chances de fadigar. O que seria isso? O corpo dela já não aguentar fazer tanto esforço para respirar e ela precisar ser entubada, que é aquele tubo que a gente coloca e liga no ventilador mecânico. E essa é a grande preocupação. Pacientes que configuram o quadro grave da doença vão precisar de um suporte ventilatório e de um leito de UTI. Então, a pessoa ter falta de ar é basicamente isso, ela tentar respirar, mas por causa das alterações que o vírus causa no pulmão, no interstício pulmonar, ela não vai conseguir oxigenar o sangue dela e vai dar esse desconforto respiratório nela. Então, de novo, a gente cai naquele negócio de faltar leito, né? Então, se tem muito mais gente precisando de leitos no hospital do que o hospital comporta,
né? Então, essas pessoas que precisam de uma respiração mecânica, aí elas vão acabar morrendo porque não conseguem respirar, né? Essa é a maior preocupação agora que a gente tem, e por isso essa questão do achatar a curva, para a gente não chegar a um ponto em que a demanda por ventiladores mecânicos de leitos de UTI seja maior do que a disponibilidade que a gente tem. Porque se a gente chegar nesse ponto, e se a gente não intervir logo, a gente vai chegar nesse ponto, a gente vai ter muitas mortes de muitas pessoas que não vão poder ser assistidas por falta de instrumento. Tá. A gente assistiu um vídeo do Átila, como chama o canal dele? Átila e Amarim. Bom, eu vou deixar até linkado aqui o vídeo dele aqui embaixo, mas ele estava mostrando em gráficos como que isso acontece, essa questão da curva e tal, ele mostrou em números, então se você quiser saber mais sobre os números, sobre os dados mais concretos, entra lá no vídeo dele que ele mostra direitinho. Isso aí, ele é especialista nessa questão e ele está fazendo vídeos mais ou menos diariamente, tal, dando informações e falando o que as pessoas precisam fazer para diminuir. Tem uma última pergunta aqui, que é por que cuidar mais dos idosos? Porque precisa ter mais cuidado, né, com os idosos. Já meio que foi respondido aqui, mas... Eles são a população de risco, são os mais fragilizados, são os que, se contaminados, têm a maior chance de desenvolver o quadro grave da doença. Acho que não só idosos, né, como também tem algumas doenças, né, tipo, alguma doença respiratória, alguma coisa assim. Diabetes, doenças autoimunes que precisam de medicações imunomoduladoras, HIV, são diversas doenças que deprimem o sistema imune da pessoa e que podem deixar ela mais suscetível ao quadro grave da doença. Uhum. Ou seja, é uma porrada de gente, né? Porque diabetes, hipertensão... E doença respiratória, uma asma. Uhum. Então, resumindo aqui tudo que a gente falou, o porquê do isolamento, por que a gente tem que se preocupar tanto agora, é porque senão, daqui a pouco, se a doença continuar progredindo do mesmo jeito que ela está agora, e igual aconteceu nos países europeus, o sistema de saúde não vai aguentar, não vai ter suporte suficiente para atender toda a demanda das pessoas graves que estão com essa doença, né? E acho que outra coisa que é importante falar é que tem muita gente falando, mas não está aumentando tanto assim o número de pessoas com coronavírus, nem pessoas que estão morrendo. O problema é que nem todas as pessoas que têm coronavírus estão testando e está dando positivo. Só estão sendo testados em pessoas que estão muito graves, né, irmã? Isso, eu vou falar lá pelo hospital onde eu trabalho, tá? Logo quando começou os primeiros casos aqui no Brasil, todos os sintomas gripais estavam sendo testados. Só que, de novo, vem a limitação de material. Os kits para swab, que é o material que a gente escolhe para fazer o exame que diagnostica ou não, eles estão limitados, então agora a gente vai começar a priorizar quadros graves, tá? Então, vai haver, sim, uma subnotificação de casos de corona, a não ser que daqui a algum tempo comecem a fazer aqueles testes rápidos, igual tem feito nos Estados Unidos, não sei, consiga uma maior taxa de notificação. Mas, assim, o cenário atual está tendo uma subnotificação de casos de corona. Mesmo porque também alguns dos casos graves que já foram atendidos, por exemplo, no começo dessa crise, ainda são pacientes que estão internados, então que a gente não sabe qual vai ser a evolução. E além disso, muitos óbitos que já ocorreram, ainda estão tendo um diagnóstico retrógrado. Então, por isso que pensar em números absolutos vai ser um pouco mais complicado, por causa desses fatores que são mais limitantes mesmo. Bom, eu acho que agora no cenário que a gente se encontra, a gente está vivendo ao mesmo tempo que a gente está aprendendo a lidar com isso. Então, eu acho que agora é o momento de não menosprezar, isso não é só uma gripe, mas também não vamos entrar em pânico, tá? Não gere o caos, não estoquem,
Sejam conscientes, não saiam se você não precisar, não saiam se você tem o privilégio de trabalhar em casa. Tá bom, então esse vídeo já ficou super longão. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sanado algumas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta ainda, deixa aqui nos comentários. Eu vou fazer para minha irmã e daí eu vou trazendo aos pouquinhos aqui para vocês as respostas. E obrigada, irmã. E quem tá achando estranho, sim, eu chamo minha irmã de irmã. Muita gente acha isso muito estranho. E sim, somos irmãs, apesar de eu me parecer mais com o André do que com ela mesma. É verdade, é verdade. Isso é bem importante. Esse aí, então. A gente até queria fazer um vídeo lá com ela, porque realmente a imagem ia ficar muito melhor. Inclusive, peço desculpas para vocês se em algum momento a imagem ficou ruim. Mas, né, não podemos ter muitos contatos. Isolamento social, né, galera? Isolamento social, que recomendamos fortemente, faça. E é isso. Segue a gente lá no Instagram. Se você quiser fazer mais alguma pergunta por lá também, manda um direct pra gente. Então é isso. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.